Olá, paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos ao nosso curso Hermenêutica Simplificada. Eu sou o professor Francimar Araújo e tenho a grata satisfação de recebê-los neste curso. Espero que seja uma jornada proveitosa, enriquecedora de conhecimento sobre esse tema hermenêutica bíblica, um tema que é tão importante e tão caro para a teologia bíblica, a boa teologia. Hoje nós vamos começar esse curso introduzindo o assunto, falando sobre a conceituação, alguns aspectos introdutórios, alguns pressupostos para a hermenêutica bíblica e que vocês possam, portanto, ter um bom aprendizado a partir desta primeira aula de introdução à hermenêutica bíblica. Eu quero começar com essa pergunta, por que temos a necessidade de interpretar a Bíblia? Não podemos simplesmente ler, crer e obedecer às Sagradas Escrituras. Muitas pessoas se preocupam com essa questão e colocam como se não fosse necessário um estudo, uma busca por uma compreensão da Bíblia Sagrada de uma maneira muito mais habilidosa, buscando as ferramentas corretas. Muitos pensam que não precisa disso, basta simplesmente nós abrirmos a Bíblia, lermos, compreendermos ali, aplicá-la à nossa vida e obedecer, né? Afinal, esse é o propósito maior da Bíblia Sagrada, é nos levar a crer e a obedecer à palavra de Deus revelada para todos nós. Jesus mesmo disse: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então é claro que a busca, o objetivo final da leitura da Bíblia é que nós creiamos nela e que nós obedeçamos à palavra de Deus. No entanto, muitas pessoas então acham desnecessário, apenas preciso ler, crer e obedecer. Por que eu precisaria de ferramentas para tentar compreender melhor a Bíblia? A Bíblia não é tão clara? Bom, nós vamos perceber nessa caminhada no tema da hermenêutica de que a Bíblia, ela, embora possua uma palavra, né, as traduções da Bíblia procurem trazer para nós uma melhor compreensão do texto sagrado, nós vamos perceber que se faz necessário, em muitos momentos, nós temos algumas ferramentas, alguns métodos para fazermos uma boa interpretação da Bíblia. Então, é necessário, né, compreender que cada leitor da Bíblia assume o quê? Um papel de intérprete da Bíblia. Mesmo que não tenha essa intenção, nem esse propósito quando ele vai ler a Bíblia, ele assume de fato uma posição de interpretar a Bíblia, né? E o nosso entendimento, na maioria das vezes, ele nem sempre é o mesmo que a intenção do Espírito Santo ou do autor que escreveu o texto. Então nós podemos ler aquele texto e compreendê-lo de uma forma diferente da qual a intenção original foi proposta para todos nós. Então, ler a Bíblia, mesmo o simples ato de ler a Bíblia, eu já estou fazendo a interpretação da Bíblia. Eu já estou tendo uma compreensão da Bíblia. E eu posso errar nessa compreensão, principalmente em textos que não estejam tão claros, que sejam necessários usar as ferramentas da hermenêutica. Então, outro aspecto importante que nós devemos considerar é a natureza da Bíblia, né? A Bíblia, ela não é um livro comum, não é mais um livro que nós podemos ler e que não faz nenhuma diferença se a gente compreender ou não a real intenção do autor, a intenção original do autor. A Bíblia, ela é um livro divino e também humano. Há o aspecto divino, a revelação, a inspiração plenária das Sagradas Escrituras pelo Espírito Santo, e há o aspecto humano, ou seja, o autor que escreveu os textos bíblicos, né? O que recebeu ali os oráculos e falou para que alguém escrevesse. Mas, portanto, essa dupla natureza da Bíblia, humana e divina, traz consequências eternas caso a sua interpretação
não seja correta, não seja a interpretação que Deus idealizou e que Ele quer que nós compreendamos. A Bíblia é a palavra de Deus. Então faz toda a diferença se nós vamos compreender a Bíblia da forma correta ou não. Há um outro aspecto importante também que nós devemos destacar nessa introdução sobre a hermenêutica bíblica, é a busca de originalidade de alguns leitores, intérpretes, pregadores, expositores da Bíblia. Isso é um grande risco que muitos assumem, ou seja, na intenção de serem originais, né, de trazer algo novo, né, eles podem incorrer em erros de interpretação do texto bíblico. Então, aquela busca de descobrir o que ninguém viu, o que ninguém encontrou naquele texto, né? Algo que esteja ali oculto, que esteja escondido, que esteja de alguma forma secreto, encoberto. Essa ideia de buscar uma mensagem mais original, que ninguém ainda tenha falado, é um grande risco. E pode refletir alguns pontos a respeito desse intérprete, desse pregador, desse ensinador, quando ele parte desse pressuposto de buscar uma originalidade nessa interpretação. Então, por exemplo, pode refletir o seu orgulho, né? Se considerar mais sábio, mais entendido do que todos aqueles no decorrer da história da igreja, né? Todos esses séculos de estudiosos sobre a Bíblia que se debruçaram, interpretaram, traduziram, escreveram a respeito da Bíblia. Você imagina uma pessoa achar que ele tem a sabedoria de ali procurar algo original, diferente, que ninguém nunca percebeu. Então, reflete o orgulho, né, dessa pessoa que assume essa posição, né, de buscar uma originalidade no texto. Então, a Bíblia, no período que ela foi escrita, um período de aproximadamente 1.500 anos, 40 autores, 3 idiomas, né, o hebraico, o aramaico, o grego. Então, não há o que se buscar de originalidade, né? Há de se realmente buscar as ferramentas, estudar e compreender que há um sentido já original e encontrado nesse texto e já trazido para todos nós. Então, outro aspecto dessa questão de buscar uma originalidade, ser original, é uma falsa compreensão da espiritualidade. É se achar também mais espiritual, né? De que a pessoa vai ter uma revelação diferente a respeito daquele texto. Ora, há uma única intenção do autor. O que acontece com muitos de nós quando nós estamos lendo a Bíblia é o Espírito Santo falar conosco de uma maneira diferente, de acordo com a nossa necessidade a respeito daquele texto. É aplicar ao nosso coração de acordo com a nossa necessidade. Mas a intenção do autor, quando escreveu aquele texto, é uma só. E a hermenêutica vai buscar essa intenção original do autor. É o que ele quis dizer quando escreveu aquele texto. Correto? Então, temos que ter cuidado para não queremos ser mais espirituais do que os demais estudiosos, expositores, ensinadores, teólogos que já examinaram, né, a Bíblia Sagrada em todos os seus aspectos. Todo tipo de crítica, de crivo, de regras já foram colocados à nossa disposição para termos essa melhor compreensão do texto. E por fim, com relação a essa originalidade, nós podemos pensar também em interesses pessoais. Pessoas que vão ler o texto já com esse objetivo. Qual o objetivo? De encontrar ideias naquele texto, né, ou de trazer uma interpretação a respeito daquele texto que venham corroborar, que venham confirmar, ratificar as suas ideias, os seus posicionamentos teológicos, ainda que distorcidos, ainda que destoantes da teologia ortodoxa, da teologia saudável. Mas eles vão, então, nessa originalidade. O objetivo é de tentar encontrar, de alguma maneira, um texto, um versículo isolado, fora do seu contexto, uma originalidade que apoie o seu falso ensino, a sua falsa interpretação ou a sua interpretação equivocada a respeito da Bíblia Sagrada. Então, o autor Gordon Fee,
grande exegeta, hermeneuta da Bíblia Sagrada, ele diz que o alvo de toda boa interpretação é simples. Qual é? É chegar ao significado claro do texto, de acordo com a intenção do autor. É isso que nós precisamos ter em mente. Tudo bem até aqui? Então, passando um pouco mais agora a respeito desses aspectos introdutórios, a respeito da hermenêutica bíblica, vamos definir essa palavra, né? O que é a hermenêutica bíblica? Então, a hermenêutica bíblica é essa ciência, essa disciplina, essa arte, podemos assim dizer, que estuda os princípios e os métodos de interpretação das Sagradas Escrituras, seja as regras, as ferramentas, os caminhos necessários para que possamos ter êxito na missão de compreender e interpretar o texto bíblico. Então, o objetivo da hermenêutica é ajudar o leitor a compreender o texto bíblico de forma precisa, respeitando os contextos históricos, culturais, linguísticos e tantas outras importantes, né, informações que o texto possa ter. Então, saber o porquê, para quem, onde, quem escreveu o texto faz parte do exercício da hermenêutica. A palavra hermenêutica ela vem do grego, e essa palavra grega hermenêutica significa interpretar ou explicar um texto, um livro, uma passagem. E quando falamos da hermenêutica bíblica, essa hermenêutica está diretamente ligada aos textos das Sagradas Escrituras. Embora a exegese e a hermenêutica estejam ligadas, né, é muito comum nós falarmos, às vezes usarmos esses termos com o mesmo significado, eles não são iguais. Né? A exegese, o significado dessa palavra, que nós vamos ver mais na frente detalhadamente, é extrair, né? É trazer à luz, né, aquilo que está no texto, ou seja, a verdade do texto, o objetivo do texto que foi escrito. E a interpretação e a hermenêutica, ela vai o quê? Ela vai fazer com que essa exegese ela seja realizada por meio de princípios de interpretação, de regras, de ferramentas da interpretação bíblica. Então, o teólogo Kevin Van Hooser, ele nos diz que a hermenêutica é o caminho para compreender a intencionalidade divina nas Escrituras. Então, segundo esse autor, a interpretação não se limita a entender o que o autor humano quis dizer, né? Não apenas a ideia humana do texto, o autor humano que escreveu, mas capturar a mensagem teológica comunicada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo comunicou ou inspirou o autor a fazer aquele registro, e a hermenêutica vai buscar essa compreensão, tanto do tempo, do espaço, da história daquele autor e, principalmente, o objetivo do Espírito Santo, o que o Espírito Santo quis comunicar às pessoas daquele tempo e a nós hoje, que a palavra de Deus ela é atemporal, ela atravessa o tempo, ela atravessa as culturas, ela atravessa todas as etnias, os povos, as nações, ela é a revelação de Deus para a humanidade. Então, a hermenêutica vai caminhar com seus métodos de interpretação, para que a exegese, ou seja, extrair, trazer à luz o significado original do texto, possa ser feita de maneira correta e aplicada também às nossas vidas. Dentro ainda desse aspecto introdutório do tema da hermenêutica bíblica, vamos entrar de forma mais detalhada na diferença entre os termos hermenêutica, exegese e exegese. Quais são essas diferenças entre esses três termos que são utilizados e bem conhecidos dentro do tema da hermenêutica? Eles estão relacionados ao modo como se interpreta e se compreende um texto, né? Principalmente os textos teológicos, que são o objetivo da hermenêutica bíblica, os textos bíblicos. A hermenêutica
como já definimos anteriormente, é o estudo, portanto, dos princípios e dos métodos de interpretação dos textos, sejam eles do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Então, qual que é esse seu objetivo? É oferecer essas diretrizes gerais para a interpretação dos textos. Como uma teoria da interpretação, a arte da interpretação, a ciência da interpretação. São definições da hermenêutica. E outro aspecto importante da hermenêutica é procurar a relevância contemporânea desse texto. Ou seja, o que esse texto nos diz hoje. Além de conhecermos o que esse texto disse na originalidade para o autor que escreveu naquele tempo para os seus ouvintes, o que esse texto nos diz hoje como revelação de Deus para nós, na nossa realidade, no século XXI. A aplicação da hermenêutica está em se preocupar em compreender, portanto, o texto no seu contexto original, considerando linguagem, o estilo literário, o contexto histórico e cultural. Então, por exemplo, quando nós estudamos as regras para interpretar passagens simbólicas, metafóricas da Bíblia. Então, há regras que são utilizadas para cada estilo literário da Bíblia Sagrada. Nós precisamos compreender essas diferenças. Quando pensamos agora na exegese, a exegese, portanto, tem como definição a aplicação prática dos princípios da hermenêutica. Então, a exegese é a prática da hermenêutica. Vocês estão conseguindo compreender? Então, enquanto a hermenêutica são os princípios gerais, as regras, o método, as ferramentas, a exegese é a prática. Ela vai utilizar tudo aquilo que a hermenêutica oferece para realizar esse processo de extrair as verdades do texto bíblico. Então, extrair o significado do texto, analisar de forma cuidadosa o conteúdo no seu contexto original. Então, analisa-se as palavras, a gramática, o contexto histórico, o contexto do texto, o contexto imediato, o contexto mais amplo. Nós vamos ver mais na frente o que são essas definições. E, por exemplo, temos como um exemplo claro estudarmos uma passagem bíblica para entender o que o autor originalmente quis dizer aos seus leitores da época. Então, você pega um texto do apóstolo Paulo e vai procurar entender o que Paulo, qual era o assunto, qual era o objetivo, por que Paulo disse aquilo, qual era a realidade daquelas pessoas, o que elas estavam vivendo, o que elas estavam passando, quais eram os problemas, quais eram os temas principais que Paulo estava lidando quando escreveu uma carta para aqueles leitores daquela igreja que a recebeu. Então, nós estamos pensando agora na exegese. Então, percebam que são complementares, em alguns momentos parecem ser iguais, mas há diferenças entre esses termos. E a exegese, que é um termo não tão conhecido, mas é um processo de interpretar o texto inserindo ideias preconcebidas, preconceitos do autor, ideias do autor, significados que não estão presentes no texto. Ou seja, quando o autor ele coloca a sua visão, ou melhor, quando o intérprete coloca a sua visão dentro daquele texto que já tem o seu propósito, já tem o seu sentido original, mas o intérprete, o leitor, o pregador, o ensinador, ele vai querer colocar suas ideias naquele texto. Então ele não vai trazer o sentido original. Ele vai inserir aquilo que ele quer que o texto diga. Entenderam a sutileza? Isso é muito comum nós vemos nos dias atuais. Então, muitas das vezes isso é de forma não intencional, mas em muitos casos é intencional. Ou seja, é impor um significado subjetivo àquele texto e não buscar o seu sentido original. Baseia-se o quê? Nas interpretações pessoais daquele que está interpretando, daquele que está ensinando, daquele que está pregando. Ele ignora totalmente o contexto. Então isso acontece muito com aqueles que não têm
o conhecimento das regras de hermenêutica, e isso é feito, na maioria das vezes, de forma não intencional. Mas os prejuízos, eles continuam sendo grandes para aqueles que estão ouvindo uma palavra que Deus não desejou se comunicar daquele jeito, nem transmitir aquela palavra para nós, mas se não foi feita uma boa exegese, nós estamos nos alimentando com uma palavra que não foi de Deus, não foi intenção de Deus dizer aquilo para nós. Então, ler um versículo e atribuir um significado baseado em experiências, crenças pessoais, mesmo não sendo o que o texto queira dizer para nós. Então, isso seria exegese. Então, resumindo as diferenças, a hermenêutica foca nos princípios, nos métodos gerais de interpretação. A exegese é a prática dessa interpretação, extraindo o sentido original do texto, e a exegese é a prática da interpretação, porém inserindo significados subjetivos, pessoais, autorais daquele que está buscando a interpretação do texto. Aqui nós, portanto, encerramos essa introdução à hermenêutica bíblica. Espero que você tenha podido acompanhar até o final e tenha sido abençoado com essa primeira aula do curso Hermenêutica Simplificada. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.